Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. O peso da noite. O ataque fatal da pesadeira em São Luís do Paraitinga. Quando me mudei para São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, buscava paz e distância da correria da cidade grande. A região, com suas montanhas verdes e rios tranquilos, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Mas mal sabia eu que aquela terra guardava um segredo sombrio. A lenda da pesadeira. Os moradores falavam dela em tom de brincadeira, mas sempre com um certo desconforto. Diziam que a pesadeira era uma mulher magra e enrugada, com dedos longos e unhas afiadas. Ela aparecia à noite, geralmente quando as pessoas comiam demais antes de dormir. Subia na cama e pressionava o peito da vítima, deixando-a paralisada, incapaz de gritar ou se mover. O detalhe mais horripilante era o sorriso grotesco que ela exibia enquanto assistia ao desespero de quem estava sob seu domínio. Eu ouvi essas histórias várias vezes, mas nunca dei muita importância, até que aconteceu comigo. Era uma noite quente de janeiro. Eu havia jantado tarde e pesado, feijoada e pudim, um banquete que mais parecia uma celebração do que uma refeição comum. Depois, me deitei no sofá da sala para assistir a um filme. Estava tão cansado que acabei dormindo ali mesmo. Acordei de repente, sem motivo aparente. A casa estava mergulhada no silêncio, mas havia algo estranho. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo não respondia. A sensação era sufocante, como se algo pesado estivesse sobre mim. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, e foi então que a vi. No canto da sala, à meia luz, estava uma figura magra e curvada. Seu rosto era coberto por uma pele enrugada e acinzentada, e os olhos brilhavam em um tom que misturava malícia e ódio. Quando sorriu, revelou dentes longos e tortos, como os de um animal selvagem. Ela começou a se aproximar lentamente. Seus pés descalços não faziam nenhum som, mas eu podia sentir o peso da sua presença a cada passo. Quando chegou ao meu lado, subiu na cama como uma aranha. Senti o peso sobre meu peito, como se uma pedra enorme tivesse sido colocada ali. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha respiração ficou curta, e comecei a sentir uma pressão crescente, como se ela quisesse esmagar meu coração. A pesadeira inclinou-se para mais perto do meu rosto. Seu hálito era quente e cheirava a podridão. Ela sussurrou algo em um idioma que eu não entendia, mas que soava como uma maldição antiga. Fechei os olhos, tentando afastar aquele pesadelo, mas a sensação era real demais para ser apenas um sonho. Depois do que pareceram horas, ela simplesmente desapareceu. O peso sumiu, e eu consegui me mexer novamente. Minha respiração estava ofegante, meu corpo encharcado de suor. Passei o resto da noite acordado, com todas as luzes da casa acesas. No dia seguinte, compartilhei minha experiência com uma vizinha idosa, Dona Marinalva. Ela olhou para mim com seriedade e disse: "Você encontrou a pesadeira. Ela vem para quem não respeita o corpo e a noite. Não coma demais antes de dormir e sempre peça proteção antes de deitar." Desde então, adotei essas precauções. Nunca mais jantei pesado, e faço minhas orações todas as noites. Embora eu nunca tenha visto a pesadeira novamente, ainda acordo no meio da noite, sentindo que há algo me observando na escuridão. Talvez ela ainda esteja lá, esperando o momento certo para voltar. Depois daquela noite em que encontrei a pesadeira, torci para que tivesse sido apenas uma experiência isolada. Tomei todas as precauções que Dona Marinalva recomendou. Evitei jantares pesados, fiz orações e mantive uma vela acesa no quarto. Mas o destino parecia decidido a provar que a presença dela não era tão fácil de afastar. Cerca de uma semana depois, a cidade acordou em choque. Dona Jacira, uma viúva conhecida por sua hospitalidade e seus quitutes, foi encontrada morta em sua cama. O rosto estava contorcido em uma expressão de puro terror, os olhos arregalados e a boca aberta como se estivesse gritando. A notícia se espalhou rapidamente, e os cochichos sobre a pesadeira tomaram conta das conversas na feira e na praça. Jacira era conhecida por sua paixão por doces e pratos elaborados. Na noite anterior à sua morte, havia recebido amigos em casa para uma confraternização e comido generosamente de um bolo de fubá com calda de goiabada que preparara.
Os mais supersticiosos diziam que isso a tinha condenado. Quando fui ao velório, percebi que algo estava errado. O ambiente estava pesado, como se uma sombra invisível pairasse sobre nós. As pessoas evitavam olhar para o corpo por muito tempo, e algumas mulheres faziam discretamente o sinal da cruz ao passar pelo caixão. Dona Marinalva, que também estava presente, me chamou de lado e disse em voz baixa: "Ela veio para Jacira. A pisadeira não perdoa excessos." E a pobre coitada ignorou os avisos. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fui tomado por um medo crescente. Cada pequeno som parecia amplificado, e a escuridão do meu quarto parecia mais densa. Por volta das 2 da manhã, ouvi um ruído vindo da sala. Era como o som de passos leves, seguidos por um arrastar. Gelei na cama, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mas os passos ficaram mais próximos, e logo senti o ar no quarto mudar. A temperatura caiu drasticamente, e um cheiro azedo invadiu o ambiente. Tentei acender a luz, mas minha mão não se movia. Era como se uma força invisível estivesse segurando meu corpo. Foi então que a vi novamente. A pisadeira estava ao pé da minha cama, com aquele mesmo sorriso grotesco e olhos que pareciam brilhar na penumbra. Ela subiu na cama, colocando um peso insuportável sobre o meu peito. Meus pulmões pareciam estar sendo esmagados, e minha visão começou a escurecer. Com todas as forças que ainda me restavam, tentei lembrar as palavras que Dona Marinalva sempre dizia: "Reze, só a fé pode afastá-la." Em meio ao desespero, comecei a murmurar a oração que me veio à mente. Minha voz era fraca, quase inaudível, mas, a cada palavra, a pressão sobre meu peito diminuía. A pisadeira soltou um grito agudo, como o de um animal ferido, e desapareceu em um piscar de olhos. Na manhã seguinte, corri até a casa de Dona Marinalva e contei o que aconteceu. Ela me ouviu com atenção. Depois de um longo silêncio, disse: "Jacira foi um aviso. A pisadeira é mais do que uma lenda. É um espírito que se alimenta do descuido e do medo. Você teve sorte de escapar, mas nunca baixe a guarda." Desde aquele dia, redobrei minha atenção. Embora a pisadeira não tenha voltado, as memórias daquela noite ainda assombram meus sonhos. E em São Luís do Paraitinga, ninguém mais ousa ignorar os avisos. E esse foi o relato de hoje, gente. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.